eu quero encerrar essa parte do ronco pra gente falar muito dessa questão da higiene do sono, de como ter uma noite de qualidade. Você tocou um pouquinho na questão do tratamento, que é muito particular e muito individualizado. Mas hoje, ele tá mais acessível dentro de todos os meios que você trabalha, gerando informação e atendendo pacientes. O que hoje tem de mais acessível, primeiro para esse brother ou para essa parceira e todos que estão assistindo aí conseguirem fazer essa avaliação? Então, quais são os primeiros passos? Eu tenho certeza que 80% de quem tá me assistindo ou ronca ou conhece alguém que ronque. Então, quais são os primeiros passos, doutor? Bom, então, primeira situação que a gente precisa deixar claro: o ronco tem tratamento, ufa. Né? Ufa! Graças a Deus, Você né? não vai precisar se separar por conta disso, Exato. tá bom? Então, antes de tudo, tratar vai fazer… o ronco é terapia de casal, né? Isso! Terapia de casal vai tratar o ronco, pronto, já tá aí 2 pontos. Então, o primeiro passo é isso. O segundo passo, você precisa buscar uma avaliação médica. Então, quais são os médicos que atuam na área do sono, né? Então, principalmente quando a gente fala de distúrbios respiratórios do sono, que o ronco e a apneia são os carros-chefes disso, o otorrino e o pneumologista são os profissionais. Não precisa ser especialista em sono, tá? Mas esses profissionais também estão capacitados a avaliar e começar o tratamento. Então, o primeiro passo é esse: buscar ajuda, uma avaliação. Por quê? Porque a gente tem, às vezes, muitas promessas na internet. Você lança lá no Google, né? Tratamento do ronco, usa uma faixa X, usa outra coisa. Calma, porque, na verdade, há muitas promessas e pouco cumprimento de promessas. Então, a gente tem que estar atento a isso. Então, buscar uma avaliação médica para entender isso, porque, às vezes, a gente tenta cortar o caminho, né? A gente tenta buscar um caminho mais fácil, mas aquele caminho mais fácil nem sempre é mais seguro e, às vezes, não vai ser efetivo. Então, a gente precisa entender, porque o tratamento vai depender exatamente dessa avaliação. Então, o tratamento do seu amigo, do seu irmão, não necessariamente vai ser o seu tratamento. Por quê? A gente precisa, primeiro, saber se essa pessoa que ronca tem apneia do sono. Se tem apneia do sono, qual o grau? É um grau leve? É um grau moderado? É um grau mais acentuado? Porque, às vezes, você vai na rodinha ali, todos os amigos todos conversando, diz: fulano tratou com cirurgia, fulano usou um CPAP, o outro tratou com exercício com a fono, fazia para a garganta. Por que não é para todo mundo o mesmo tratamento? Porque depende de todos esses fatores. As alterações anatômicas, o grau da apneia e tudo aquilo que a gente encontra, principalmente os sintomas diurnos. Porque tem gente que tem sintomas muito mais exuberantes, às vezes muito mais incapacitantes, atrapalhando o dia a dia. E também quem tem alguma doença crônica, é uma observação que a gente tem que ter um olhar mais atento. Se a pessoa já tem pressão alta, já tem diabetes, já teve história na família de infarto, AVC e tem uma apneia grave, a gente precisa cuidar com muito mais carinho, com muita mais atenção. Mesmo abaixo dos 40, se está acontecendo, já tem que fazer uma avaliação, porque pode piorar também no futuro. Mesmo abaixo dos 40. Você tem que pensar que o sono é um investimento. Então a gente fala de vida saudável, fala de uma série de questões. E aí, que momento você vai construir sua vida saudável? Com 70 anos? Não, a gente precisa construir isso desde cedo. E tem pessoas que têm apneia do sono há muitos anos e não sabem, não têm esse diagnóstico. Para você ter uma ideia, o índice de subdiagnóstico, são pessoas que não chegam ao conhecimento de ter a doença, é cerca de 85%. Imagina uma doença que 85% das pessoas que têm não sabem que tem.